suspeita de crime como o de Laconga, que matou de maneira brutal um jovem de 11 anos de idade, Carlos Werneck. Laconga, ex-cabo do bombeiro, sapateiro, residente nas imediações da onde hoje é a Avenida São Paulo. Eu, na época, morava na Rua Rio Grande do Norte, estava com 18 anos, já vendia folhetos. E o meu pai, quase pai, Manuel de Almeida Filho, que foi o que eu conheci como pai, ele, na época, fez esse grande trabalho contando o hediondo do crime da morte do Carlos Werneck pelo Laconga, como era conhecido. Este crime chocou toda a sociedade aracajuana, porque naquela época qualquer crime era uma novidade, porque não havia tanto crime em Sergipe, a violência não tinha chegado ainda. Quando acontecia um crime, era uma fatalidade. Os jornais, os rádios, na época não tinha ainda televisão, mas todos os jornais anunciavam. Eu trabalhava no Jornal da Cidade como repórter de cidades e já havia feito outros trabalhos envolvendo a parte de história mesmo, de Sergipe, de Aracaju. O meu projeto final de curso foi sobre a Gazeta de Sergipe e lá eu encontrei o jornalista Ivan Valença. O Ivan, ele foi repórter da Gazeta de Sergipe e na história que a gente contava, ele contava dos principais crimes que aconteceram na década de 50 e 60 e um dos crimes que foi recorde de vendagens da Gazeta de Sergipe foi o crime de Laconga. Eu tinha o quê? 22 anos quando ele falou isso. Quando eu tive a chance de contar essa história para o jornal e dividir, compartilhar essa história com os leitores, eu fui atrás. E aí foi a grande dificuldade assim, dos arquivos, né, do judiciário, da própria história da casa de detenção, a parte escrita. Né, não havia quase arquivo nenhum, quase tudo perdido, quase tudo extraviado. E aí o que restava, que foi a grande riqueza da reportagem, foram os depoimentos orais das pessoas que viveram no ano de 61, na década de 60, que conviveram com esse crime. E acontece que existiu esse problema aí todo do caso do Laconga com o menino Carlos Werneck, que ele se despeitou com o pai porque o Laconga era do lado daquele Conrado de Araújo. E o Carlos Werneck, que era o pai do Carlos Werneck, era funcionário do Estado. E por aí começou a intriga, né? Através que o menino brincava, derrubava o sapato, ele achou que estava errado, falou para o pai de Carlinho, o pai não tomou providência, e o final que ele pegou o menino e matou. Ele era um menino bom, era um menino educado da pega. Eu até nem esperava isso acontecer. Eu sempre passava por lá e via o sapato de Laconga em cima do muro, entendeu? Aí depois eu soube do crime, entendeu? Ele desapareceu, o menino desapareceu. Uma coisa que abalou a cidade, né? Comoveu nossa cidade e o povo se assombrou. Laconga, o criminoso que o Carlinho assassinou. Um bicho daquele jeito não tem fé no Salvador. Um monstro sem fé, sem alma, desumano, inconsciente, com entranhas de pantera e o coração de serpente, tingiu as mãos assassinas no sangue do inocente. A mulher do Laconga, que era comparsa dele na situação, que queria se vingar do meu pai, ela já estava com tudo já planejado. Quando ela viu o Carlinhos querendo pular o muro, avisou o Laconga e o Laconga preparou, no caso, o material que ele ia cometer o assassinato e planejou junto com ela. Chame ele para entrar e para ele pular daqui do muro interno. Você bota o banquinho e ele pula. Quando ela
colocou o banquinho para ele pular, o Laconga segurou ele por trás, puxou ele caiu no chão, e aí ele pegou o pau que já estava preparado do lado, e aí começou a bater na cabeça dele. Pegou o menino, veio puxando até o quarto, abriu o guarda-roupa, tirou as roupas que tinham dentro do guarda-roupa, colocou o menino dentro e trancou o guarda-roupa, que era aqueles guarda-roupas de madeira que tinha chave antigamente. E ele ficou durante o tempo todo, o dia todo, quer dizer, a tarde, o final de tarde toda, até a noite, até por volta de 1h da manhã, quando ele saiu com o corpo enrolado com aquela mesma roupinha, roupa toda ensanguentada. E aí ele foi junto com ela. Ela segurava a pá, um machado, as coisas de cavar, e ele puxava dentro de um saco preto, esses sacos plásticos. O Carlinhos, ele ia arrastando até esse areal onde ele foi enterrado. Segundo os jornais e rádios e o que contaram a mim, esse drama revoltante que teve tão triste fim há alguns dias atrás teve seu começo assim. Como andava sempre armado, dava tiro no quintal, experimentando a arma, assombrando o pessoal. Por ser cabo do bombeiro, achava aquilo legal. Porém, numa dessas provas, a pontaria falhou e uma casca de bala pelo muro atravessou para a casa de Werneck e em Carlinhos raspou. Com isso, o senhor Werneck ficou mais amedrontado, levando a casca de bala, foi ao prefeito Conrado pedir a sua excelência punição para o culpado. E meu pai, preocupado com essa situação, resolveu denunciar. E através da denúncia ele foi expulso da corporação, do Corpo de Bombeiros, e aí foi quando ele jurou vingança. Que também pela alcunha de Laconga ele é chamado. Um homem de maus instintos que se mostrou revoltado contra o cidadão Werneck e o seu filho estimado. E matou o menino, sufocou o menino. Ele matou, levou para o quintal, mais a mulher, entendeu? E de madrugada levou e enterrou aqui, no areal que tinha aqui perto. Quanto ao crime de Laconga, um crime que repercutiu muito na época aqui no estado, chegou a ser chamado o Monstro do Aribé. A mídia colocou isso constantemente. O bairro Siqueira Campos viveu doridos momentos quando, a 1º de maio, um casal entre lamentos andava em busca de um filho, chorando os seus sentimentos. Era a família Werneck, num instante agoniado, à procura de Carlinhos, muito querido e mimado, já altas horas da noite, e não havia voltado. Ele, um pouco preocupado das rondas policiais, ele não cavou o buraco como deveria. Então ficou muito superficial. E ali mesmo que ele fez uma roda, ele colocou o corpo assim, ele puxou o corpo e jogou dentro, entendeu? Então inclusive no próprio depoimento dele mesmo, ele diz que ele empurrou a cabeça do menino para baixo, para ele poder botar areia por cima, porque tão raso era ainda o buraco que ele fez. O senhor Santos Mendonça, no programa Calendário, esclarecendo a verdade, deu farto noticiário sobre o acontecimento num trabalho humanitário. Até quarta-feira à tarde, as buscas tinham falhado, quando no Siqueira Campos surgiu o mais triste achado. Um rapaz tirando areia, achou o Carlos enterrado. E quando foi na quinta-feira, um gari limpando o terreno, aquela área, porque caía muitas folhas, tinha umas árvores ao lado, e caía muitas folhas, e o gari passava aquele material aquela pá que tem aqueles ganchos, e um dos ganchos enganchou na cabeça do Carlinhos. E aí, quando ele viu aquela coisa meio dura enganchando, que ele foi lá e tirou a areia de cima, e que ele viu que era uma cabeça. E depois ele foi tirando a areia, viu o braço dele assim meio para o lado, que ele chegou a quebrar o braço para poder entrar no buraco, né? E aí foi quando ele correu e foi avisar todo mundo. Estamos aqui no Aribé, um bairro tradicional daqui de Aracaju, e o que sobrou daquele que foi o verdadeiro ícone da perversidade sergipana. Cometeu um crime hediondo, dentre os
inúmeros crimes importantes que estavam acontecendo aqui na época. E por conta disso ele se tornou um símbolo da malvadeza, né? Malvadeza, que é um tipo de dialeto que é falado aqui nessa região pitoresca de Aracaju. O nome de Laconga tornou-se como se fosse uma lenda ou como se fosse um mito, uma assombração. Muita gente nem sequer conhecia ele pessoalmente, mas o nome Laconga. Quando a pessoa viu uma pessoa muito ruim, você é igual a Laconga. Também o povo dizia isso. Você é igual a Laconga. Quando uma mulher discutia, você é igual a Dito de Laconga. E a lenda passou de boca em boca, tanto como você já falou, muita gente, quando os meninos não queriam dormir, vem para casa, não acontece com você o que aconteceu com o menino que Laconga matou. Cuidado, Laconga está por aí. As crianças com medo iam dormir cedo. Quando o Carlinho morreu, deixou saudade pra gente. Eu fiquei com bem saudade, meu peito ficou doente. Quanto mais de você triste, a tristeza dos parentes. No local onde ele foi enterrado, as pessoas começaram a visitar o local, e levar flores, levar cartas, muitas fotos, para deixar ali de lembrança, como se ali naquele local ficasse um lugar sagrado, um lugar importante de uma situação realmente que foi trágica, que mexeu com o coração das pessoas. Pais e mães sergipanos sentem essa cena dolorosa por mãos homicidas, mãos assassinas e mãos criminosas. Será que esta criança está cumprindo o seu destino, a sua sina? De morrer à base de paulada e ser enterrada nas areias da rua de Santa Catarina? O meu pai, já falecido, Márcio Humberto Guimarães, na época ele era médico da penitenciária e chegou a conviver algum tempo com Laconga. E ele já, após ser condenado, meu pai chegou a conversar com ele, a fazer algumas pesquisas, que ele era um psicólogo também, psiquiatra, questionou a veracidade de quem matou Carlos Werneck. Ao questionar Laconga negava constantemente que tinha sido ele. Ele disse, rapaz, você já está condenado, por que não agora você dizer a verdade aqui a mim? Ele disse, doutor Humberto, eu não matei Carlos Werneck. Assim como chegou a tudo isso, foi minha esposa que confessou. Mas para falar do crime do Laconga, é necessário também dar uma contextualização histórica e política. Em 61, maio de 61, época em que havia uma crise institucional, uma crise que repercutia a decadência de uma oligarquia política que dominava o cenário sergipano, liderado por Leandro Maciel. Então o leandrismo estava em crise e as chamadas forças progressistas de esquerda estavam crescendo, né, como isso era uma coisa natural que está acontecendo no Brasil. E o crime do Laconga é uma hipótese que eu levanto, pode ser encarado também como um fato isolado que foi usado pela imprensa, um certo tipo de imprensa, para esconder e escamotear outros crimes políticos que aconteciam aqui em Aracaju. Você conhece a história de Laconga? Ele matou o menino, o miserável, Laconga.